Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de voltar a alguns temas que eu tratei a respeito das minhas experiências em sala de aula. Eu falei dos meus erros como professor, mas gostaria agora de falar dos equívocos dos alunos às vezes, porque nós vivemos em uma época onde há muito analfabetismo funcional, ou seja, pessoas às vezes têm dificuldade de ler e interpretar o texto, ou seja, as pessoas não são de fato analfabetas no sentido das letras, elas conseguem escrever e elas conseguem ler, mas às vezes existe o analfabetismo funcional que dificulta a compreensão do texto dentro do seu contexto. E muitas das vezes o que acontece é que alguns estudantes têm algumas dificuldades a mais de compreender o que o professor fala em um contexto. E eu falei anteriormente dos meus erros como professor, porque eu sou o professor e na maioria esmagadora das vezes eu sou o adulto e eles são os adolescentes. Então eu preciso às vezes explicar, olha gente, isso aqui é mitologia, isso aqui não é pornografia, entenderam? E explicar mais vezes a respeito dessas coisas. E como eu não soube explicar direito, como adulto e como professor, eu assumi a responsabilidade, por isso é que eu gravei umas 3 vezes a respeito dos meus erros como professor. Mas agora eu gostaria de falar sobre os equívocos que ocorrem também entre os estudantes por causa desse grande fenômeno sociocultural, desse fenômeno pedagógico, psicopedagógico, chamado analfabetismo funcional. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Tá? É calor aqui, gente, muito calor. E compartilhe, comente, envie para outras pessoas, se engajem nesse canal, se engajem nesse projeto, principalmente você que entende a importância da classe dos professores, que nós tenhamos voz nessa sociedade. Estamos assim muito vulneráveis, às vezes um grupo de mães, um grupo de pessoas simplesmente fala, o professor fez isso, o professor fez aquilo, e às vezes nós nos encontramos naquela condição que eu chamo sempre de as super suspeitas. Professores têm sido tratados como as super suspeitas diante de super vítimas. Essas super vítimas, às vezes, são vítimas de fato. Mas como elas são super vítimas? Quando elas, às vezes, se sentem e são dadas, e é dado a elas, a capacidade de dizer ele fez isso, ele fez aquilo, sem ter que provar. E, às vezes, o professor é colocado em uma situação muito comprometedora, porque ele é tratado, inclusive pelas metropolitanas, como as super suspeitas. Professores são suspeitas sempre, principalmente nós homens, que convivemos com meninas. Você tá bonita hoje? Hoje? Isso é assédio. Eu não sabia. Mas você tá bonita também virou assédio. Por quê? Por causa de uma relação maliciosa que se criou entre professores e alunos. Professores e alunos não podem mais ser amigos. Em todas as relações de trabalho, as pessoas podem se relacionar com aquele que hierarquicamente está acima dela. Mas, curiosamente, infelizmente, parece que hoje é uma obrigação de professores e alunos, de professores e estudantes serem inimigos. E isso é muito ruim para as nossas relações psicossociais. O professor é aquele que transmite a cultura formal para as pessoas. E colocá-lo como um inimigo em potencial é perder muitas coisas importantes.
Mas é isso aí. Gostaria de falar hoje sobre essa falta de compreensão, às vezes, do que nós falamos. Porque nós vivemos uma sociedade, e eu tenho falado sobre isso, onde todas as nossas relações, e Byung-Chul Han fala disso também nas suas obras, nós vivemos em uma sociedade de conexões. É como se tudo estivesse conectado. Então as relações não têm mais sutilezas, não tem mais rugosidade, não tem mais erotizações até você chegar ao objeto que te atrai. É como se tudo estivesse conectado. Então, é aquela coisa, né? Se você diz, você está bonita hoje, é como se você fizesse uma conexão direta com o órgão genital da pessoa que você fala. Não há mais aquela rugosidade das relações. Então, alguns equívocos apareceram em um colégio onde eu estava dando aula. Eu falei sobre a mitologia grega, para dizer como a mitologia grega antecedeu a filosofia. Então eu falei que os deuses se relacionavam sexualmente na mitologia. Então, do caos vem Géia, e Géia, que é a terra, por isso a palavra geografia, gera Urano, o céu. O céu e a terra, atraídos por Eros, têm relações sexuais e tem um filho chamado Cronos. Cronos corta o órgão genital do pai, o testículo, o pênis do pai, para assumir o poder desse pai. E isso foi tratado, foi interpretado como o professor que estava falando pornografia na sala. Eu simplesmente falei da mitologia. E quando eu falei também de outras coisas, aí eu falei que o sangue de Urano caiu no mar e nasceu a deusa Afrodite, que é Vênus, a deusa do amor e da paixão. Isso gerou embaraços, penso que desnecessários. É como se não houvesse mais qualquer possibilidade de falar de questões que lembram sexualidade sem que essas coisas sejam pornográficas. Ou seja, se você fala de qualquer coisa que lembre sexualidade, é como se você falasse de pornografia. Ou seja, é conexão direta. Não tem mais a rugosidade entre as palavras que se referem a algo que lembra a sexualidade, com a sexualidade em si, com o sexo em si. Então, se o professor falou que Urano e Géia transaram e nasceram filhos e filhas, significa que isso é pornografia. Uma outra situação também, eu falei também de outros mitos gregos também, a respeito, que lembra essas coisas. Mas eu não costumo muito repreender, às vezes, um aluno quando ele xinga um palavrão. Então o aluno xingou um palavrão, aí uma aluna repreendeu. Aí eu, ao invés de repreender, eu falei assim, mas existe, o palavrão faz parte do vocabulário. Hã? Faz. Inclusive, aí eu citei o dicionário do palavrão, que foi inclusive uma certa feita apresentado no programa do Jô Soares. E esse dicionário do palavrão mostrava que as palavras se desenvolvem, elas têm uma origem, elas se desenvolvem, elas se tornam palavrões culturalmente. Aí eu falei da palavra bolseta, diminutivo de bolsa, que veio a gerar aquela palavra óbvia. Aí, o professor está falando pornografia. Não, eu citei o dicionário do palavrão. E às vezes eu falo até também que a própria palavra coito, a própria palavra coitado, coitado vem de coito. O que é coito? É a intronização da veia fálica, ou seja, do órgão genital, em uma outra pessoa. Essa palavra, então quando a gente diz coitado, a gente está dizendo que aquela pessoa recebeu a intronização da veia fálica de alguém, ou seja,
do órgão genital. Mas essa palavra não virou palavrão porque ela seguiu uma outra trajetória de interpretação. Então, quando eu citei o dicionário do palavrão para meninos e meninas de 15 anos, o professor está receitando um dicionário para que os alunos saiam xingando palavrão por aí. Não, não foi isso. Mas é aquela questão, as coisas não têm mais rugosidade às vezes. É como se toda vez que eu citasse alguma coisa que lembrasse, que fizesse lembrar sexualidade, o professor está sendo pornográfico. Está falando pornografia. E não é isso, não é por aí. Mas as coisas estão nesses termos. E a coisa ficou tão tensa que eu tive que sair da escola. Eu tive que sair do colégio. Porque fiquei como professor boca suja. E outras coisas também que eu citei, que eu falei nesses termos. E não se pode mais brincar, né? Não se pode mais falar uma piada, né? Em algumas turmas eu falo sobre o conhecimento de senso comum, que é diferente do conhecimento filosófico, científico. E o senso comum é baseado na opinião, na crença e na tradição. Aí às vezes eu falo, minha opinião, melhor time do mundo, Vasco da Gama, kkkkkk. Qual o melhor jogador do mundo? É o Nenê, melhor que Messi, melhor que Cristiano Ronaldo, kkkk. Aí em um determinado momento eu falei, por exemplo, minha opinião, as meninas são todas gatas, kkkkkk. Os meninos todos feios, ou seja, aí eu falo assim, minha opinião, qual é a menina mais gata da escola? Eu falo, todas, minha opinião. Qual é o menino mais feio da escola? Todos, só tem homem feio aqui. Isso gera risos. Aí também, na reclamação dos pais, o professor está chamando as meninas de gato, ou seja, o professor está cantando, o professor está assediando. Gente, olha que loucura. Tudo estava amarrado dentro do contexto dos assuntos que eu estava tratando. Mas o professor é boca suja. Tudo estava dentro, amarrado no contexto. Houve uma situação, sim, que talvez nesse pormenor, talvez eu tenha exagerado. Às vezes eu falava assim, eu falava da crença, né? O conhecimento de senso comum também é baseado na crença. E em determinados momentos eu falava assim, por exemplo, homem não presta, é uma crença social. Mulher tudo mercenário, é uma crença social. E aí, às vezes, dentro desse contexto da crença, eu falava assim, por exemplo, aí surgiam piadas em torno do homem não presta, aí eu falava assim, por exemplo, qual o melhor lugar de arrumar um namorado? Na escola, né? Aí tu, não, que nada, os meninos não prestam. Aí um menino falava assim, aqui só tem pegação, professor. Aí eu brincava, aí de repente... Aí eu falei assim, mas nas minhas turmas, quem pega 3 pede música, né? Aí houve o papo de que o professor estava incentivando as pessoas a saírem pegando geral. Não, gente, a gente precisa aprender a ler uma piada. É claro que a culpa foi minha. Eu deveria, cada vez, explicar o que eu estava falando. Mas ao não explicar, às vezes, olha, gente, não estou falando pornografia não, isso é mitologia, isso é senso comum, mas os professores têm que explicar às vezes, porque agora tudo é conexão direta. Se você falar alguma coisa que parece com sexualidade, você vai ser taxado de pornográfico. Outra situação também, a do cinema, eu estava querendo promover um projeto de cinema, filocinema, um smart na mão e uma ideia na cabeça. Aí eu falava assim nas turmas, olha, e se tiver beijo, vai ter que ser beijo técnico, aí todo mundo ria. Mas eu não estava falando do beijo de brincadeira. O beijo, eu estava querendo de fato
que a gente criasse uma cultura audiovisual e que nós aprendêssemos a fazer cinema, eu queria que a gente atraísse o cinema para aquele bairro carente onde eu estava. Eu queria fazer um festival de cinema, com cinema feito pelo smartphone dos alunos, que os artistas fossem ali, que a imprensa fosse ali. A minha ideia era formar uma escola de cinema. Mas por causa de eu ter falado da possibilidade do beijo nas cenas, e sim, se eu quiser, eu estava com vontade de formar uma escola de cinema ali com atores, com pessoas que iriam participar da cenografia, do vestuário, ou seja, enfim, eu queria de fato que nós formássemos uma escola de cinema ali. E ator que se preze não pode ter medo de beijo em cena. Lógico que os alunos teriam que perguntar aos pais, os pais teriam que autorizar, enfim. Mas o beijo, o professor está incentivando os alunos a beijar na sala. Ou seja, a mente das pessoas está muito pornográfica, porque não tem mais sutileza nas relações. Você falou, tocou na sexualidade, você está sendo pornográfico. Na cabeça deles você está sendo pornográfico. Então é isso. Então eu gostaria, eu já falei dos meus erros, agora sempre quando eu falar de alguma coisa nesse sentido, vou procurar explicar primeiro. Filho, eu estou falando de mitologia. A mitologia antecede a filosofia. Lá era assim. Pensava-se que os deuses se relacionavam sexualmente, as coisas nasciam. Entenderam? Quer que eu desenhe? Agora vai ter que ser assim. Vocês não vão chamar os pais de vocês na escola porque o professor falou disso, não. Agora vai ter que ser assim. Porque se eu não desenhar, não vai rolar, né? Então é isso. Nossas relações com a realidade está assim, muito direta. Ou seja, falou uma palavra que lembre sexualidade. É como se as nossas palavras dessem a gente acesso direto ao órgão genital das pessoas. Então é isso. E nós, como professores, estamos diante dessa situação muito vulneráveis. E eu faço também esse vídeo para alertar os professores. Porque eu tive esse problema e você pode ter o mesmo. E talvez nessa escola esse problema seja com outros professores de filosofia que passaram ali. Porque todas as vagas de todas as matérias estão preenchidas lá. A vaga de filosofia era a única que estava vazia. Talvez essa escola já tinha tido outros eventos com professores de filosofia. Então é isso aí. Alerta para nós professores, que a gente fique atento. Viramos as super suspeitas, teoricamente, ou seja, absurdamente taxados como os inimigos da nação. Ok, galera? Vocês são do coração.